Em aproximadamente 1 bilhão de anos, a Terra se tornará quente demais para sustentar oceanos e toda a vida como a conhecemos desaparecerá. Por isso, já estamos em busca de um novo lar. O espírito explorador humano nos permitiu conquistar os cantos mais inóspitos do nosso planeta, abrindo caminhos em florestas densas, descobrindo novas espécies e estabelecendo habitats em meio à natureza selvagem. No início do século XX, aventureiros equipados com ferramentas rudimentares exploraram o reino de gelo e silêncio eterno, a Antártida. A sobrevivência neste deserto congelado exigiu criatividade e adaptação sobre-humanas. Hoje, nossas ambições se estendem muito além das partes mais isoladas da Terra. Olhando para o céu noturno, nos perguntamos: existe outro lugar como o nosso lar? Por muito tempo, consideramos Marte como a próxima parada na história cósmica da humanidade. Mas isso se revelou uma fantasia, uma projeção distante e impossível de alcançar. Parecia que não haveria outro lugar para nós, até que um dia descobrimos Titã, um enigmático corpo celeste tão semelhante à Terra que reacendeu nossa esperança na busca por um segundo lar. O que é necessário para construir uma colônia a milhões de quilômetros da Terra? Por que colonizar Marte é uma má ideia? E o nosso progresso tecnológico é suficiente para enviar colonos humanos em uma viagem só de ida para Titã? Na Terra, temos terreno para trabalhar, oxigênio para respirar, água potável, temperaturas confortáveis e um escudo contra todos os tipos de radiação. Todas essas condições são vitais para a vida como a conhecemos, mas encontrá-las em outro lugar no espaço é como ganhar na loteria. Tome Marte como exemplo. Registros geológicos mostram que o planeta já foi como a Terra. Marte tinha lagos, um clima quente e potencialmente vida. Mas tudo isso se foi há muito tempo e hoje o planeta não é nada parecido com o que costumava ser. Colonizar Marte não faz sentido. É um deserto sem vida onde a temperatura média é de menos 62 graus Celsius. É um mundo distante onde a radiação é tão forte que cada passo no solo marciano te aproxima de uma morte certa. Mas vamos imaginar que decidimos estabelecer uma colônia em Marte. O que seria necessário? Uma tripulação de colonos embarcaria em um foguete espacial na Terra, e cerca de 7 meses depois, seriam os primeiros humanos a pisar no planeta vermelho. A primeira tarefa seria construir um habitat seguro, um ambiente selado capaz de preservar a pressão do ar, os níveis de oxigênio e a temperatura corretos. A área teria que ser grande o suficiente para as pessoas viverem, ter todo o equipamento necessário para se manterem vivas, mas também ter espaço para projetos internos, como escavação ou agricultura. Cientistas estudariam Marte para encontrar o local mais seguro e rico em minerais, onde as primeiras megaestruturas seriam construídas. Uma cadeia de grandes cúpulas seria a base do futuro assentamento, protegendo contra a intensa radiação cósmica e tempestades de poeira. A partir daí, escavadeiras começariam a cavar o solo e impressoras 3D o transformariam em estruturas físicas. A humanidade construiria suas primeiras moradias em um mundo alienígena, com edifícios se estendendo no subsolo e conectados a outras cúpulas por meio de um sistema de túneis. Neste ponto, a colônia não teria mais ameaças externas, mas ainda dependeria de um suprimento constante de água, oxigênio e energia. A vida em uma colônia não seria fácil. Biólogos passariam a maior parte dos seus dias descobrindo maneiras de aumentar o crescimento da vegetação, o que exigiria foco ininterrupto, pois até mesmo pequenas flutuações de temperatura, pressão, gravidade ou umidade ameaçariam toda a colheita. Em algum momento, a colônia dependeria totalmente dela. Geólogos, juntamente com outros cientistas, seriam os que mais viveriam fora das cúpulas, em busca de potenciais depósitos de gelo. Nada seria desperdiçado. Água, minerais, suor e até urina seriam reciclados. Impressoras 3D seriam usadas para criar componentes de espaçonaves e instrumentos essenciais, já que os envios da Terra levariam muito tempo e a colônia não poderia se dar ao luxo de esperar. O sistema seria frágil e não haveria espaço para erros. Sustentar a colônia exigiria muita energia, tornando a produção de energia uma pedra angular crítica. Tempestades de areia no planeta vermelho são irregulares. Quando grãos de areia sobem para a atmosfera, eles criam um véu espesso que bloqueia a quantidade de luz que os painéis solares podem receber. E quando a areia assenta, ela cobre os painéis. Robôs garantiriam o funcionamento adequado da geração de energia solar, mas eles também precisariam de manutenção, e sair das cúpulas significaria estar em constante perigo. Marte tem uma atmosfera muito fina, cerca de 100 vezes mais fina que a da Terra. Em outras palavras, há 99% menos ar em Marte do que no nosso planeta e muito mais objetos do espaço atingem o solo sem se queimar. E como o núcleo do planeta está congelado, não há escudo magnético. Radiação cósmica e solar seriam uma ameaça constante.
Cada traje seria equipado com sensores que sinalizariam níveis críticos de radiação solar na atmosfera e potenciais perigos vindos do espaço. Uma atmosfera significativamente mais espessa com um clima confortável eliminaria vários problemas-chave. Elon Musk propôs uma sugestão intrigante para gerar artificialmente uma atmosfera em Marte. Aumentar as temperaturas globais detonando bombas nucleares sobre seus polos. A realidade é que isso não funcionaria, e aqui está o porquê. Vapor de água e dióxido de carbono são gases de efeito estufa essenciais na Terra. Embora Marte tenha uma grande quantidade de CO2 em sua atmosfera, ela é apenas 1% tão densa quanto a atmosfera da Terra, então há menos desse gás no geral. Uma grande parte do dióxido de carbono em Marte está presa em reservatórios não atmosféricos, como gelo polar e minerais, tornando difícil de acessar. Mas mesmo que pudéssemos de alguma forma acessar esses reservatórios, o CO2 disponível não seria suficiente para impactar a atmosfera do planeta. A pressão atmosférica é como o peso do ar ao nosso redor. Ao nível do mar na Terra, é de um bar, o que é como ter 1 quilograma de ar pressionando cada centímetro quadrado. Atualmente, Marte tem uma pressão atmosférica muito baixa, cerca de 6 mars, o que equivale a cerca de 15 gramas de dióxido de carbono por centímetro quadrado. Para sustentar água líquida na superfície do planeta vermelho, você teria que aumentá-la para aproximadamente 2.500 gramas por centímetro quadrado, mais de 150 vezes mais CO2 do que Marte atualmente possui. É como tentar encher um balão, mas não há ar suficiente para isso. Derreter as calotas polares para liberar vapor de água está fadado ao fracasso. Se não houver gás suficiente para reter o calor na atmosfera, o vapor de água resultante simplesmente congelaria novamente devido às baixas temperaturas. E não vamos nos esquecer da radiação liberada pelas ogivas nucleares, que tornaria Marte ainda mais inabitável, pelo menos nas regiões mais próximas aos seus polos. É tudo um experimento mental intrigante, em vez de uma solução prática. A única coisa que torna Marte um planeta atraente é sua distância relativamente pequena da Terra. Mas será que isso é realmente suficiente para que investamos todo o progresso tecnológico que alcançamos e a maioria dos recursos da humanidade em uma chance tão pequena como essa? E se houver um mundo mais adequado para nossas ambições cósmicas? Titã é uma lua fria e gelada que orbita o planeta Saturno e que está ainda mais longe da Terra. Então, o que a torna uma candidata melhor para um futuro assentamento humano? Já construímos uma colônia espacial, a Estação Espacial Internacional. Ela está separada por apenas 400 quilômetros da Terra e sua tripulação requer reabastecimento contínuo de recursos, assim como uma hipotética colônia em Marte. Mas Titã já tem uma abundância de recursos em sua superfície e abaixo dela. É apenas uma questão de coletá-los, reutilizá-los e reciclá-los. A espaçonave Cassini levou quase 7 anos para chegar a Saturno. Olhando para o futuro, com os potenciais avanços, é possível que em cerca de 50 anos nosso progresso tecnológico permita transportar um grupo de colonos humanos para o sistema saturniano em apenas 2 anos. No meio da paisagem desolada de Titã, onde a temperatura média é de menos 179 graus Celsius, um grupo corajoso de colonos sonha em construir seu futuro. Titã está mais de 5 vezes mais longe da Terra do que Marte. Embarcar em uma jornada como essa significa deixar o lar e nunca mais voltar. Uma grande vantagem de Titã sobre Marte é sua atmosfera, que é cerca de 50% mais espessa que a da Terra. Somente este fator torna a terraformação da Lua muito mais viável. Uma atmosfera densa significa que é mais fácil desencadear um efeito estufa, aumentando a temperatura. Mesmo um ligeiro aumento de temperatura de cerca de 24 graus Celsius pode ser suficiente para transformar o metano líquido em gás, o que levaria a uma reação em cadeia, desencadeando uma série de eventos transformadores. O ciclo de chuva de metano líquido pararia, o gelo começaria a derreter e a Lua ficaria coberta por um oceano. Mas essa é uma projeção de longo prazo. Tudo isso leva tempo, e muito. Até agora, a colônia opera com um prazo e recursos finitos de energia, alimentos, oxigênio e água trazidos da Terra. Assim como em Marte, os colonos precisariam de trajes aquecidos especializados e respiradores, mas pelo menos eles não precisariam ser pressurizados. A pressão atmosférica em Titã é 50% maior do que na Terra, o que é como estar 15 metros debaixo d'água. Em Marte, é muito baixa e se você tentasse andar lá sem um traje pressurizado, seria quase como estar exposto ao espaço aberto. Pele e músculos incham e se expandem, as articulações ficam rígidas, os pulmões se rompem e os fluidos do corpo, incluindo sangue, fervem. Não é um destino que a maioria escolheria para si. A superfície de Titã é hostil, mas é um tesouro de recursos. A maior lua de Saturno é uma fábrica de hidrocarbonetos. Um dos hidrocarbonetos é o propileno, que na Terra é usado para formar um ingrediente básico de plásticos e resinas.
Os materiais que a humanidade domina há séculos se tornam os principais recursos de construção em Titã, usados para criar elementos estruturais duráveis e leves para habitats, materiais de isolamento, ferramentas e talvez, algum dia, até componentes para dispositivos de comunicação. A colônia vive em um crepúsculo eterno, e mesmo quando é a parte mais brilhante do dia, Titã ainda está envolta em uma atmosfera nebulosa, tornando a navegação dos colonos na Lua um desafio. Mas eles podem nem precisar de proteção como cúpulas para começar a estabelecer os primeiros habitats. Embora Titã não tenha campo magnético, ela é protegida pelo campo magnético rotativo de Saturno e passa cerca de 95% do seu tempo sob a proteção do planeta anelar. À medida que descobrem o mundo alienígena de Titã, ele começa a parecer não tão alienígena assim. Existem dunas, rios, lagos, mares e, embora muito lentamente, Titã até experimenta mudanças sazonais uma vez a cada 7 anos terrestres. Em vez de água, os corpos líquidos na superfície da Lua são preenchidos com metano líquido e etano. O gás natural na Terra é composto principalmente de metano, mas há tanto dele em Titã que, se houvesse algum oxigênio, a Lua entraria em erupção. Embora a colônia encontre um uso perfeito para a abundância de metano, como ela está a 880 milhões de milhas do Sol, a geração de energia solar está fora de questão. Mas, assim como usamos lagos e mares para gerar energia hidrelétrica, o mesmo pode ser feito na Lua de Saturno. Os cientistas acreditam que há metano suficiente em Titã para produzir energia por dezenas de milhares de anos. E não é só isso. O metano contribui para a formação de compostos orgânicos complexos. Além de 5% de metano e pequenas quantidades de compostos ricos em carbono, a atmosfera de Titã é composta principalmente de nitrogênio. Quando essas moléculas enfrentam a luz solar e partículas de alta energia no campo magnético de Saturno, elas reagem com hidrogênio e carbono, o que dá origem a orgânicos complexos. Enquanto isso, experimentos de produção de oxigênio estão sendo realizados em ambientes controlados. Titã tem uma abundância de metano, e embora a ideia de introduzir oxigênio na atmosfera de Titã possa parecer um catalisador para uma reação explosiva, não fará com que a Lua exploda. O oxigênio em si não é inflamável. Para uma explosão ou fogo sustentado, você precisa de uma combinação de uma fonte de combustível, um oxidante como o oxigênio e uma fonte de ignição. Mesmo se introduzíssemos oxigênio livre na atmosfera de Titã, ele provavelmente congelaria antes de reagir com o metano. Além disso, aumentar a concentração de oxigênio diminuiria o nível de metano, crucial para que a reação ocorra. Em salas isoladas com as temperaturas certas, os colonos extraem oxigênio da água por meio de um processo chamado eletrólise. É assim que o ar respirável é produzido na ISS, dividindo a água em seus dois componentes básicos, hidrogênio e oxigênio, que é feito passando uma corrente elétrica pela água. E o metano ainda pode ser usado como propelente. Os lagos de metano líquido e etano da Lua são como reservatórios mantidos nas condições certas e esperando para serem presos em uma simples mangueira. Bombear hidrocarbonetos líquidos de um lago resolveria o problema. Para queimá-lo, os colonos precisariam de oxigênio líquido, que eles produziriam derretendo gelo de água congelado na superfície de Titã. Reatores seriam usados para aquecer esse gelo e o oxigênio líquido e o hidrogênio resultante seriam armazenados em recipientes externos, aproveitando as temperaturas frias de Titã. Felizmente, Titã está cheia de água. Os cientistas estão certos de que a Lua contém um oceano subsuperficial onde a água não está congelada e pode ser extraída para nossos propósitos. De acordo com os objetivos da missão da NASA, o oceano da Lua seria explorado por um submarino. A primeira vida alienígena complexa pode se esconder lá embaixo e pode se assemelhar a organismos vivos que residem no fundo do oceano em nosso planeta, onde também não há luz. Depois que o ar respirável estiver garantido, a colônia começaria a cultivar plantas. A atmosfera de Titã, como a da Terra, é cheia de nitrogênio, que é um elemento químico crucial que atua como fertilizante para as plantações. A luz leva aproximadamente 80 minutos para ir do Sol a Titã e é cerca de 100 vezes mais fraca do que aqui na Terra. Enormes espelhos para focar mais luz solar na superfície de Titã não funcionariam, não apenas por causa disso, mas também porque a Lua orbita Saturno em vez do Sol. A colônia enfrentaria mais um desafio: descobrir uma maneira de criar uma fonte de luz solar artificial. Uma ideia que a colônia consideraria seria fazer uma bola incandescente de tungstênio fundido e levar sua temperatura à do nosso Sol. Ao contrário da maioria dos materiais, este metal permanece líquido em temperaturas extremamente altas. Uma de suas características únicas ajuda a minimizar a área de sua superfície, potencialmente permitindo que cientistas colonos mantenham sua forma redonda. Se o tungstênio fosse um gás, ele simplesmente se dispersaria no espaço, mas com uma forma líquida semelhante a uma bola, ele poderia servir como fonte de calor e luz.
Para tornar essa ideia realidade, os colonos teriam uma abundância de horas de trabalho, já que um dia em Titã dura cerca de 15 dias terrestres. De forma alguma, Titã é fácil de povoar, mas em comparação com Marte, é um lugar perfeito para tentar um empreendimento dessa escala. Embora não seja a única lua aberta para colonização, há também Europa, Encélado e Ganimedes. Quer mais informações sobre o seu potencial? Deixe um comentário abaixo e dê um like para que saibamos que você quer ouvir mais sobre este tópico. Obrigado por assistir.